dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um boletim informativo aqui para vocês, aposentados, pensionistas. Nesse domingão de Páscoa, trago surpresa maravilhosa para animar ainda mais o seu domingo. E saiu, hein? Vou trazer para vocês finalmente, boa notícia aqui nesse domingão. Eu peço aí o seu apoio, que assista esse vídeo até o finalzinho, porque além dessa surpresa maravilhosa, eu vou trazer outras 4 notícias que são de interesse dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Então é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, com mais um boletim informativo, como sempre, trazendo as principais e as mais importantes notícias sobre Previdência Social e sobre os direitos dos aposentados. Então assista até o finalzinho, que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu já agradeço você ter separado um pouquinho aí do seu tempo para acompanhar as notícias, as informações aqui com a Alô INSS. Para quem ainda não nos conhece, o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E é uma grande honra ter vocês aqui conosco todos os dias. Todos os dias tem boletim informativo de domingo a domingo, feriado, Natal, Ano Novo. A gente não para, sempre trazendo os conteúdos para vocês ficarem sempre bem informados sobre os seus direitos, sobre projetos de lei, sobre brechas na lei que pode ajudar você a ter um benefício maior, né? Então tudo isso, pessoal, com muita exclusividade, com muita seletividade e carinho para vocês. Então continue nos acompanhando. Quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreva. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e é muito gratificante fazer parte desse time que ajuda o aposentado a se manter bem atualizado. Então se inscreve, deixa o joinha aí, que eu tô vendo que tem bastante gente aí assistindo, não deixou o like ainda. Siga a nossa página no Facebook, o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar informação onde você estiver. E um feliz domingo de Páscoa, né, gente? Olha só, que a Páscoa deve ser doce, deve ser alegre, deve ser repleta de momentos felizes aí na sua vida. Muita luz, muita paz, muito amor, harmonia, é o que eu desejo para você e para sua família nesse dia abençoado. Não vamos esquecer, que tudo que desejamos nessa Páscoa é a oportunidade de celebrar a vida junto das pessoas que você ama, que esse momento seja sempre de reflexão, de alegria, de união e felicidade, tudo bem? Feliz Páscoa aí para todos vocês. Vocês comemoram a Páscoa também ou não? Comenta aí para mim, que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou trazendo as notícias aqui para vocês. E a charada que não podia faltar, nesse domingão de Páscoa tem charada. E a charada de hoje foi enviada pela nossa querida inscrita Erenilda Santos Silva. Erenilda, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande. Muito obrigada pelo envio da sua charada. Erenilda é inscrita aqui do canal do INSS. Ela sabe da importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, gente. A charada, ela é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de Alzheimer, o mal de doenças mentais. Então, por isso que todos os dias no boletim da manhã, 7h30 da manhã, tem a charada como participação aqui no canal. Então participe por você, para ajudar a estimular a sua mente. Participe também deixando a sua charada para ajudar outras pessoas, assim como a Erenilda está ajudando hoje vários aposentados. Você também pode ajudar. Escreva aqui embaixo charada do dia para ajudar a gente localizar a sua mensagem no meio de outras, Deixe sua charada escrita e deixe a resposta junto, combinado? Olha só, o que é? Nasci verde, adulto fiquei vermelho, velho fiquei preto e para satisfazer o prazer do povo, morri queimado. Quem eu sou? O que será que nasce verde, adulto fica vermelho, quando é velho fica preto e para satisfazer o prazer do povo, morre queimado? Você sabe o que é? Responde aí pra mim, já vou trazer a resposta. Um beijo pra Erenilda Santos, obrigada novamente pela charada. Enquanto isso, vamos começar com a primeira novidade no nosso boletim da manhã. Agora são 7h da manhã, 35 minutos, horário de Brasília.
e vamos falar da novidade do salário mínimo, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse algo muito importante que estávamos esperando, que o governo federal já tem a verba para reajustar o salário mínimo para 1.320 em 1º de maio. O Marinho disse que essa verba, na verdade, já estava reservada. Ele não disse de onde vai sair o dinheiro, mas como foi aprovado no orçamento, né, na PEC do estouro, como foi chamada pelos parlamentares no final do ano passado, ele disse que o que ele sabe é que o presidente Lula não ia anunciar de forma insegura uma situação dessa. Então, com tranquilidade e serenidade, isso está resolvido junto à área econômica do governo, fecha aspas, disse Luiz Marinho. Marinho também afirmou que o grupo de trabalho que discute uma política de valorização permanente do salário mínimo deve apresentar em maio uma proposta para garantir o aumento anual sempre acima da inflação. Além de estabelecer o limite legal inferior, né, aí da remuneração do trabalho, em especial, pessoal, dos empregados assalariados. Olha só o que tem mais, o salário mínimo ele serve de uma referência para a remuneração de trabalhadores autônomos e também constitui o piso dos benefícios de vocês, né? Que é a aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, BPC-LOAS, PIS/PASEP e seguro-desemprego, entre outros benefícios. Então, ele engloba os benefícios da Previdência, os benefícios da área de assistência social e por isso ele é tão importante. Esse aumento acontecendo não vai beneficiar só empregados assalariados, né? Vai beneficiar você, aposentado pensionista, você que recebe ajuda assistencial do governo. Vocês estão animados para o aumento do salário mínimo? Falar nisso, o governo, ele confirmou, pessoal, que vai se reunir com os sindicatos nesses próximos dias, né? Então, o governo ele vai se reunir para tentar chegar em um acordo, porque os 1.320 que já está, inclusive com grana para pagar a partir de maio, não está sendo bem visto pelos parlamentares e nem pelo sindicato. O governo está meio que abandonado pelos seus pares, pelos que até apoiavam ele por causa disso. Então, o governo vai se reunir de novo. E essa semana é uma semana extremamente importante porque vai ter a discussão do teto de gastos versus o novo arcabouço. Você precisa entender as principais diferenças entre as regras fiscais. A proposta de nova âncora sobre gastos foi apresentada por novo governo para substituir o atual teto de gastos que vocês já conhecem. E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nessa semana que passou uma proposta para um novo arcabouço fiscal da União e o projeto que visa criar regras para o crescimento das despesas do governo federal foi elaborado para substituir o chamado teto de gastos que está vigente desde o governo do Michel Temer. E só para você entender a diferença, o crescimento nulo versus o crescimento real, essa é apontada como a principal diferença do teto de gastos e do arcabouço fiscal. O teto, ele determinava que as despesas da União não poderiam crescer além do percentual acumulado da inflação de um ano para o outro, por 20 anos. Isso, na prática, congela o orçamento, pois proíbe aumento real. Já no NAF, o crescimento real das despesas está garantido. Pela proposta do governo, foi estabelecido um percentual mínimo anual de crescimento dos gastos de 0,6% e todo ano, mesmo que a economia do país não cresça e a arrecadação fique estagnada, as despesas serão corrigidas pela inflação e receberão um aporte extra de 0,6% no mínimo. Abre aspas, no teto de gastos, o gasto só poderia crescer com base na inflação. Nesse sentido, não há um aumento real do gastos, fecha aspas, reforçou a economista Clara Blenck. Ela é pesquisadora associada no Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo. O NAF, por outro lado, define um aumento real mínimo. Tem política anticíclica ou não, né? O teto de gastos ele não tem, gente. Já esse arcabouço fiscal, sim. A política anticíclica é a ação do governo para conter uma crise
ou esfriar a economia quando ela está crescendo demais usando gastos públicos. O teto de gastos ele não previa isso em suas regras, por isso se a economia estivesse em crise e o governo decidisse estimulá-la via gastos, ele não poderia fazê-lo, já que a regra proíbe crescimento de despesa acima da inflação. No cenário contrário, caso a inflação aumentasse demais, o governo poderia gastar mais, mesmo que não tivesse dinheiro em caixa para isso, e se isso criasse um estímulo excessivo para a economia. Então, o teto de gastos, ele não tem nenhuma referência a questões cíclicas, ele só limita o crescimento de gastos pela inflação. Isso complementou a economista, né? Então, gente, se isso daqui crescer, né, pelas regras do teto, o valor que o governo federal reserva para investimentos precisa caber dentro do total de despesa. Isso implica em 3 cenários possíveis. O importante ficaria congelado junto com as outras rúbricas, né? O montante só cresceria se houvesse corte em outras áreas e o montante cairia ano após ano, caso o governo fosse pressionado a aumentar gastos em saúde e educação, por exemplo, né? Que é o que vem ocorrendo. Então, no arcabouço fiscal, não há possibilidade de queda no investimento público. Isso porque foi estabelecido um piso para esses aportes baseado no valor reservado do orçamento desse ano, que é cerca de 70 bilhões de reais. Atualmente, esse valor será corrigido pela inflação, que garante, no mínimo, uma estabilidade de investimentos públicos. Então, o governo, dentro desse arcabouço fiscal, gente, ele é mais complexo que a regra do teto, porque ele inclui muitas variáveis, ele prevê metas flexíveis para indicadores fiscais e ainda punições em caso de não cumprimento de regras. Então, o crescimento das despesas está atrelado ao crescimento da arrecadação por impostos e ao cumprimento de metas de superávit primário, quando o governo recebe mais recursos do que gasta. E na regra geral, o gasto só pode crescer até 70% do percentual de crescimento de arrecadação de impostos de um ano para o outro. Ou seja, a ideia é que a despesa cresça sempre menos que a receita, visando ao superávit. Então, foram estabelecidas metas, né, para o superávit, com certa tolerância para mais ou menos. Se as metas não forem cumpridas, o crescimento da despesa cai para 50% da alta de arrecadação, podendo ser reduzido para 30% em caso de novo descumprimento da meta. Então a gente vai acompanhar isso de perto e essa nova regra fiscal vai ser discutida até o final de abril, segundo o próprio Arthur Lira, e a gente vai acompanhar, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês tudo que vocês precisam saber sobre esse assunto. Fica ligado aqui no canal para você não perder nada, porque essa flexibilidade no teto de gastos pode ser benéfico para você aposentado. E vocês vão entender nos próximos dias o porquê, porque eu vou explicando aqui através dos projetos e do que o governo quer aprovar e que vai impactar vocês nos próximos dias. Então se prepara aí que vai ter muita mudança. E agora, falando do empréstimo consignado, amanhã, gente, a Financeira abre normalmente, tá? Então, aposentado, pensionista que precisa de empréstimo consignado, você tem margem disponível, pode chamar a nossa equipe que está sendo super rápida a liberação do empréstimo consignado para quem tem interesse. Então, a nossa equipe vai recolher seus documentos, vai simular entre os bancos, vai cadastrar a proposta, vai enviar o link do contrato para você assinar e ter certeza do que você está contratando, para você tirar dúvidas. Você assinando, a equipe vai acompanhar até o valor cair na sua conta. Tudo isso de graça, você não precisa pagar nada pra gente, tá? Não é abatido nada mais no seu empréstimo por causa desse serviço de intermediação que a gente faz. Então, você não tem nada a perder, pelo contrário, só a ganhar. Então, se você é aposentado e pensionista ou tem FGTS, que é o empréstimo FGTS também, pode chamar a nossa equipe que nós conseguimos te ajudar com isso. O nosso telefone, o link do WhatsApp tá aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo também. E quem não achar o link pode adicionar o nosso número, ele tá aqui na tela para você. O DDD é 91, mas atendemos todo o Brasil. O número é 988770143. Então pode chamar a nossa equipe, vai ser um grande prazer te ajudar, tudo bem? E olha só, gente, vamos falar de um cuidado com o golpe. O Procon trouxe um alerta aos consumidores para uma prática recorrente e abusiva que tem afetado principalmente os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Diariamente, dezenas de idosos têm procurado atendimento do órgão para registrar reclamações contra instituições financeiras, que é do C6 Bank e também do Banco Pan, pela cobrança de empréstimo consignado não autorizado.
E no último ano, muitas denúncias e reclamações contra os bancos surgiram. Os consumidores devem ter muita atenção, pois são abordados por telefone, por correspondentes bancários dessas duas instituições e até mesmo bandidos que acabam se passando por correspondentes, por intermediadores, por financeiras ou pelo próprio banco. Eles usam o nome do banco, mas não é o banco. Então tem que tomar cuidado. A pessoa que está do outro lado da linha, ela informa que você tem um valor significativo para receber, que lhe é de direito, referente à sua aposentadoria ou outro benefício do INSS. Pelo telefone mesmo, os idosos concordam em receber a quantia verbalizando a palavra aceito e chegam a enviar inclusive uma foto pelo WhatsApp, clicar em links pelo WhatsApp, o que conclui o golpe. As informações, elas possuem validade jurídica e a partir disso é gerado um contrato mesmo sem assinatura. Dias depois, os idosos são surpreendidos com valores que variam de 10 a 40 mil reais em suas contas bancárias e o que é pior, com desconto mensal de parcelas de seus vencimentos, o que compromete sua renda básica. Quando descobre que se trata de um empréstimo consignado e que foram lesados, idosos entram em contato com as instituições para tentar cancelar o empréstimo, mas novamente acabam sendo vítimas de um outro crime. Olha que complicado, hein, gente? Segundo o superintendente do Procon de Goiás, só para você entender, presta atenção. Só para vocês entenderem, né? Então, segundo o superintendente do Procon de Goiás, o Levi Rafael Cornélio, o Procon Goiás irá tomar medidas efetivas para impedir a atuação ilegal desses bancos contra consumidores considerados hipervulneráveis, né? São pessoas que estão totalmente fragilizadas, precisando de renda e se tornam alvo fácil de empresas que agem com má fé. Estamos presenciando diariamente esses casos na sede do Procon Goiás. São pessoas que têm sua renda de apenas um salário mínimo comprometida e sequer têm dinheiro, às vezes, para comprar alimentos e remédios, fecha aspas, afirmou. E o superintendente, ele afirma que os idosos devem desconfiar de qualquer anúncio de dinheiro inesperado, precisam ter atenção redobrada para evitar qualquer tipo de golpe ou fraude do seu nome. Aposentados e pensionistas acabam sendo vítimas comuns em função de sua boa-fé, que na maioria das vezes pode até mesmo ser considerada como uma certa ingenuidade, sem falar que as instituições financeiras visam atrair aposentados e pensionistas devido à garantia do recebimento dos valores, que é descontado do salário. Então tem que tomar cuidado, porque está tendo muito golpe, tem que ter atenção nas mensagens, nas ligações que estão sendo feitas para vocês, gente. Você precisa de empréstimo, você tem que ir atrás. Não é a empresa que tem que ficar te ligando, te falando que está liberado ali sem você pedir, né? Você tem interesse, você entra em contato, a empresa vai ver se tem algum valor ou não, qual é a simulação que tá, e você diz se aceita ou não. Tem que ser assim o processo, não ao inverso. Por isso que a INSS nunca entra em contato com ninguém oferecendo empréstimo. A gente informa aqui que a gente tá como intermediador bancário, quem tem interesse é que vem atrás da gente através do nosso número do WhatsApp para a gente conseguir ajudar, justamente porque é interesse do aposentado, né? Então, se você tem interesse em empréstimo, cuidado, não fica caindo nessas ligações, nessas mensagens que ficam te enviando no WhatsApp sem você pedir, porque pode ser um golpe. Vocês viram o tanto de vítimas que estão sendo feitas. Então, para você não cair nesse tipo de golpe, chama a INSS, caso você precise de empréstimo, que nós vamos intermediar o seu processo junto aos bancos. Por isso que a gente está atuando nesse processo para vocês, tudo bem? Bom, gente, agora eu vou trazer aqui para vocês outras informações, tá? Eu vou trazer aqui agora mais uma mensagem que é bem importante para o aposentado e pensionista. Eu só vou rapidinho refletir aqui junto com vocês, hoje, nesse domingão, a charge do dia. Olha só o peixe, vou morrer trabalhando nesse feriadão. E aí, olha a cara aqui, né, do coelho triste, abraçando o ovo de Páscoa. A charge, ela mostra a conversa entre o coelho da Páscoa e o peixe, falando a respeito da Páscoa, quando o peixe diz que irá morrer trabalhando no feriado, ironizando a quantidade de trabalho, né, que está tendo, porque muita gente come peixe nessa semana, né? E eu quero saber de vocês, né? Vocês também costumam comer peixe aí nesse feriadão? Se bem que o preço tá bem salgado, né? De verdade, não é só o bacalhau que tá salgado, não. O preço também.
E aí muita gente disse que mudou a refeição nesse ano de Páscoa. Como que tá aí na sua casa? Deixa aí nos comentários. É apenas uma reflexão importante sobre o aumento do preço, né, que está bem caro, e como que tá a situação. Será que os peixes estão trabalhando bastante ou as pessoas optaram por uma outra substituição por causa do preço? Comentem aí. Enquanto vocês comentam, eu vou falar dos pagamentos do mês de março. Gente, amanhã, segundou, dia 10 de abril, quem ganha benefício de um salário mínimo, NIS final zero, estará com o pagamento de março na conta. Já os beneficiários que ganham acima de um salário mínimo, NIS final 5 e 0, também estarão com o dinheiro em conta para vocês poderem aí utilizar e pagar suas contas. Então amanhã encerra o calendário de pagamentos do mês de março. Aí eu vou trazer nessa semana o calendário da folha de abril, que em breve começa a folha maciça, e aí vai fazer o processamento de folha e a gente vai acompanhar junto com vocês. E é importante ficar por dentro, tá? Agora eu vou falar a respeito do 13º salário, e também de uma opinião importante, pois a Zenaide, ela defende investimentos públicos e critica a taxa de juros do país. Quem não conhece, a Zenaide Maia, ela é senadora, ela é do PSD do Rio Grande do Norte. Ela criticou duramente em suas redes sociais as instituições financeiras pelas taxas de juros cobradas, que classificou como extorsivas e incompatíveis com o crescimento da economia do país, mencionando principalmente as cobranças que estão tendo no cartão de crédito e do cheque especial. Ela pediu apoio à proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 79 de 2019, de sua autoria, que proíbe cobrança de juros maiores que o triplo da taxa básica definida pelo Banco Central. E esses cartões de crédito, eles chegam a cobrar até 400% de juros ao ano, salientou. Isso é uma extorsão, ao ponto de que, se você comprar um aparelho celular e pagar o mínimo no cartão de crédito, você paga pelo menos 3 aparelhos celulares. Ela gosta de dizer o seguinte, que o ladrão leva um, mas você já pagou mais 3 ao sistema financeiro, aos bancos, disse a senadora. E a senadora salientou que nenhum país do mundo sai de uma crise econômica sem investimento público. A fonte veio da agência do Senado. O Congresso está discutindo bastante essa semana. É importante vocês ficarem de olho nessa discussão, pessoal, também que está tendo, porque o governo, a gente percebe aí, né, que ele quer fazer algumas melhorias dentro desse processo de investimento público. Não é à toa que vão usar o Tesouro Nacional para ajudar a quitar a dívida de aposentados, de pessoas que estão com o nome sujo, através do programa Desenrola Brasil. Então a gente está vendo muitas mudanças e é importante ficar ligado, porque essa semana vai ter discussões importantes, ainda mais por causa do arcabouço fiscal, que vai ser discutido até o final de abril, segundo Arthur Lira trouxe, né? E falando do 13º salário, também, seguindo as regras dos outros anos, em que o pagamento aconteceu, né, antecipadamente, o acerto deverá acontecer esse ano entre o final de agosto e início de setembro, sendo a primeira parcela para aqueles que ganham até um salário mínimo. Já os que ganham acima de um salário mínimo entre o final de novembro e início de dezembro. Porém, o governo pode antecipar para maio e junho esses 2 pagamentos, essas 2 parcelas. E a gente está aguardando o pronunciamento oficial do governo. Nos outros anos, na maioria, o governo foi anunciar o 13º antecipado no mês de pagamento. Então a gente acredita que isso pode ocorrer esse ano também, né? O governo está analisando alguns pontos antes de oficializar. E a gente espera que ele oficialize e que ele realmente antecipe, porque isso não vai gerar nenhum custo a mais para o governo, e finalmente os aposentados poderão pagar suas contas, né? Porque o dinheiro antecipado vai ajudar, já que vocês não tiveram o 14º e o 13º ano passado foi antecipado. Então vocês ficaram muito tempo sem um dinheiro extra. Vamos cobrar o governo, gente, dessa antecipação, para o governo ver que é interesse de fato de vocês. Quem tem interesse no 13º, comenta aqui. Eu quero o 13º antecipado. Para a gente mostrar para o governo a quantidade de pessoas. Porque se só 1, 2, 10 pessoas comenta, isso não vai fazer diferença. São 37 milhões de beneficiários na Previdência Social. 10 pessoas comentando não vai fazer diferença dentro desse montante. Então tem que ter muita gente comentando. Por isso que eu reforço a importância de você ajudar nesse movimento. Porque um movimento sem pessoas não é nada. Tem que ter gente apoiando, tem que ter gente compartilhando o vídeo, comentando,
Olha quanta gente está assistindo o vídeo, não comenta, não interage, não compartilha. Isso enfraquece a luta. Então, se você realmente tem interesse na antecipação, você precisa se mover. Como? Compartilhando conteúdo para alcançar os 37 milhões aí de beneficiários. Pelo menos uma parte desse povo a gente alcança, né? Olha quanta gente precisa alcançar e que a gente não consegue. Então, precisa de ajuda, precisa de compartilhamento, muito compartilhamento. Precisa, gente, interação, vocês precisam comentar, porque se o governo, alguém do governo assiste esse vídeo, eles estão vendo no comentário o tanto de gente que tem interesse realmente, e eles passam isso pro presidente da República. Então é fundamental vocês comentarem. E tem interesse? Comenta, tem um interesse para que eles saibam, tá? Então o 13º ele pode sim ser antecipado a qualquer momento, mas precisa de uma força popular grande aí. Mesmo não tendo investimento do governo para essa antecipação, precisa ter força popular para o governo se mover e fazer uma ajuda aí para o aposentado de fato, né? E agora, para encerrar o boletim de hoje, atenção aos atrasados, segurados do INSS com ganhos de ações na justiça contra o órgão previdenciário têm direito a receber os chamados atrasados do INSS, cujo nome técnico é composto por uma sigla RPV, requisição de pequeno valor. RPV são aqueles valores que você ganha na justiça e que não podem ultrapassar 60 salários mínimos. Essa soma estabelece um teto de R$ 78.120, considerando o salário mínimo atual. Os valores também só podem ser liberados se a ação já estiver concluída e com o pagamento definido pela Justiça através de uma ordem de pagamento emitida pelo juiz. O trâmite de liberação desses montantes mensais ele fica sob responsabilidade do Conselho da Justiça Federal, que é o CJF, e o processamento dos pagamentos é feito pelos Tribunais Regionais Federais, os TRFs, que estabelecem os limites dos recursos para o pagamento da RPV. Os valores totais geralmente ficam na casa dos bilhões de reais. Nesse mês de abril, o CJF liberou 1 bilhão referente às ações de janeiro entre os 5 tribunais regionais federais. Os processos com ganhos de causa normalmente são referentes a revisões de aposentadoria, auxílio-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. E para saber se o seu nome consta nessa lista de beneficiários com RPV, é preciso consultar o site do TRF, que é o Tribunal Regional Federal responsável pela sua ação, porque cabe aos TRF, segundo o cronograma próprio, efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados. Ele não cai na sua conta que você recebe benefício, ele vem uma guia que você deve emitir lá no site do TRF. Essa guia vai mostrar a conta aberta judicialmente pelo juiz em seu nome, e essa conta pode ter sido aberta ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, que são os 2 bancos públicos, e aí você vai nesse banco, né, com a guia e o seu documento de identificação para você poder transferir esse dinheiro da conta judicial para a sua conta pessoal, tá? É assim que funciona. Então confirme, gente, porque o governo tá pagando aí, né, as RPVs, os precatórios ainda não foram anunciados sobre quando vão começar a ser pagos. Assim que o governo informar, eu acredito que ele vai informar entre esse mês, nos próximos dias ou maio, ou ele vai anunciar junto com as surpresas que ele pretende anunciar em maio, como aumento de salários, isenção da tabela do imposto de renda que vai aumentar, antecipação do 13º, entre outros, né? Então vamos acompanhar, porque assim que ele anunciar dos precatórios, eu vou trazer aqui para vocês também, tá joia? Então eu quero desejar uma feliz Páscoa para vocês, dizer que hoje à tarde eu tenho vídeo, eu volto com mais um boletim informativo, então não perca, tá? E para encerrar o boletim, a resposta da charada. O que é que nasce verde, adulto fica vermelho, velho fica preto e para satisfazer o prazer do povo ele morre queimado? É o café, gente! Quem gosta de um cafezinho aí? Por falar nisso, vocês já tomaram café? Agora vai dar 8 horas da manhã, né? Horário de Brasília. Eu já tomei meu cafezinho, eu tomo bem cedinho assim que eu acordo. Vocês já tomaram também? Eu espero que sim. Eu quero deixar aqui o agradecimento especial para Erenilda Santos Silva pela colaboração da charada. E eu quero saber se você acertou ou não essa charada. Esse foi o boletim de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus. E à tarde eu volto com mais um boletim. Eu espero vocês. Até logo.